predou ele? Vamos ver daqui a pouquinho. Então, para a gente entender como que uma energia ela flui, né, de um ser vivo para o outro, a gente precisa saber onde que esse ser vivo está inserido dentro dessas relações ecológicas. Se ele é aqui um predador de topo ou se ele está aqui na base, né? Então, a sequência em que ocorrem essas relações alimentares, em que um serve de alimento para o outro, a gente chama de cadeia alimentar. Então, a matéria e a energia de um ecossistema passam de um ser vivo por outro por meio do processo de nutrição. E a posição que ele ocupa aqui, ó, dentro dessas relações alimentares, se ele está aqui no meio, se ele está na base, se ele é herbívoro, se ele é carnívoro, dá para saber como ele está inserido, né, como que a energia está passando de um elo para o outro, né? E essa relação unidirecional chama cadeia alimentar. Cadeia, tá? Eu não falei teia ainda. Então, aqui, para a gente entender, a gente tem as gramíneas, que são as plantas, os herbívoros, que a gente está representando aqui nessa figura por uma lebre, uma raposa que vai se alimentar da lebre. Então, ele é um carnívoro, a lebre é um herbívoro, e aqui o gavião, que vai se alimentar da raposa, ele é um herbívoro secundário, um carnívoro secundário, porque ele já está comendo um outro carnívoro, que é um carnívoro primário. Então, a posição que cada ser vivo ocupa aqui nesse fluxo de energia, a gente chama de nível trófico. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 níveis tróficos, tá? Primeiro nível trófico, que isso aqui é a planta, que a gente vai chamar de produtor. E a gente vai entender por que ele é um produtor daqui a pouquinho. O segundo nível trófico, que é o herbívoro, que a gente vai chamar de consumidor primário, porque ele é o primeiro que está consumindo a planta. O terceiro nível trófico, a gente vai chamar de consumidor secundário, porque ele está consumindo um consumidor primário. Então, é lógico, ele é um secundário. E o quarto nível trófico, a gente tem o consumidor terciário, porque ele está consumindo um consumidor secundário. E a gente tem os decompositores, que são os organismos que se alimentam da matéria orgânica morta. Olha aí para onde vai a energia daquele que não é predado. Para os decompositores. E os decompositores fazem o que com essa energia? Vamos entender daqui a pouquinho. Só mais um exemplo aqui de uma cadeia alimentar. Olha, aqui a gente tem um capim de primeiro nível trófico, que ocupa o primeiro nível trófico, o inseto, que pode ser outro canhoto, que vai se alimentar desse capim, o sapo, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, o gavião, quinto nível trófico, o gavião, desculpa. Aqui a gente tinha uma cadeia alimentar de 4 níveis tróficos, aqui a gente tem uma cadeia alimentar de 5 níveis tróficos. Quantos níveis tróficos pode ter uma cadeia alimentar? Não importa, pode ter vários níveis tróficos. Mas a gente vai ver daqui a pouco também que conforme essa energia vai passando ao longo dos níveis tróficos, ela vai diminuindo a sua eficiência energética. E aí, gente, na natureza, nada é estático desse jeito que a gente está falando. Nem sempre o sapo vai comer só o gafanhoto. Ele vai comer outros tipos de inseto. Ele pode comer até algumas larvas, né? Muitas vezes ele vai competir por um pássaro, por um inseto. Como nós, a gente não é só carnívoro, a gente pode ser herbívoro também. Há essas relações, esses organismos que comem se alimentam de vários tipos de alimento, a gente chama de onívoro. Então, na vida real, na natureza, as relações alimentares não acontecem bonitinhas assim. Elas acontecem numa forma de teia, tá tudo interligado. Então, essas relações mais complexas, essas relações diversas, a gente chama de teia alimentar. Mas primeiro, para a gente entender o que é nível trófico e as posições que esses organismos ocupam, por isso que a gente fala de cadeia. Aí depois que a gente explica o que é uma teia, tá? Para não ficar tão complexo no começo. Então, dentro de uma teia alimentar, o mesmo organismo pode ocupar diversos níveis tróficos. Mas fica tranquilo que sempre que aparecerem exercícios, eles nunca vão aparecer super complexos assim, com várias setas.
No máximo vai aparecer mais uma seta para cá, outra seta para lá, e vocês vão conseguir identificar em qual nível trófico está aquele determinado organismo e qual é o tipo de relação que ele está desempenhando ali. Aqui, olha, nessa figura a gente consegue ver numa floresta, né, que os organismos que ocorrem ali se alimentam de vários outros. E o processo está acontecendo, enquanto um está sendo consumido, o outro está sendo decomposto, os micro-organismos estão atuando, então tudo é muito dinâmico na natureza. Então vamos ver para onde vai os resíduos, né, a matéria orgânica morta, daqueles consumidores daqueles consumidores de topo que não possuem predadores. Então, quando eles morrem, os resíduos de cada nível trófico, não precisa ser só consumidor de topo, né, gente? Porque um sapo pode morrer atropelado ali, ou a gente mata uma barata em casa, ela não foi necessariamente predada. Aquela matéria orgânica fica ali disponível. O que vai acontecer com ela? Até o lixo que a gente coloca na nossa cozinha. O que acontece com aquela casca de laranja, a casca do ovo, o resto da carne, que a gente joga no lixo da cozinha. Esses resíduos de cada nível trófico, ou até mesmo esses orgânicos que a gente produz, eles são disponibilizados para a ação dos decompositores, que são bactérias, fungos, alguns protozoários. Eles vão quebrar em pedacinhos menores essa matéria orgânica, e aí eles vão redisponibilizar no solo, alimentando quem? Os produtores, tá? Que vão retirar do solo as suas raízes. Olha, até o momento, a gente deu exemplo de teias e cadeias alimentares nos ecossistemas terrestres, porque fica mais fácil de visualizar. Mas tudo isso ocorre também nos ecossistemas aquáticos, tá bom, gente? Então, passando adiante. Quando esses micro-organismos decompositores, eles fazem a decomposição da matéria orgânica e liberam os nutrientes para o meio ambiente, a gente fala que eles estão ciclando a matéria e energia, fazendo uma ciclagem. E do que é composta essa matéria orgânica? Basicamente de muito carbono, nitrogênio e fósforo. Então, eles disponibilizam o carbono para reciclagem de nutrientes, para o solo, e também os nutrientes, que é o nitrogênio e fósforo, que vai ser absorvido pelas plantas. E isso, gente, leva à formação de solo. Vocês já ouviram falar em humus, né? São solos ricos em matéria orgânica. E aí, vocês poderiam pensar assim, mas eu sempre associei humus com minhoca. Sim, a minhoca, ela não é um micro-organismo, ela é um macro-organismo que a gente vê ela a olho nu, não precisa de microscópio. Ela fica ali dentro do solo rico em matéria orgânica, comendo outros pedaços de matéria orgânica morta. As fezes dela enriquecem ainda mais o solo, e conforme ela anda, que ela faz aqueles túneis, ela está colocando oxigênio lá dentro ela permite a entrada de oxigênio lá dentro do solo e permite que reações químicas importantes de oxidação aconteçam lá dentro, deixando o solo cada vez mais fértil, tá? Olha só como um solo orgânico tem uma cor diferente de um solo convencional que não é tão rico assim em matéria orgânica. E a gente tem uma infinidade de micro-organismos aqui nesse solo e a gente pode plantar muito mais diversidade até de produção agrícola. Vocês já devem ter visto, e aqui na região onde eu moro, existe muita cana. Então, eles plantam cana-de-açúcar grande parte do ano. Aí, quando termina a colheita da cana-de-açúcar, que é geralmente em novembro, assim, antes da época de chuva, eles vão lá, mexem a terra com aquele trator, né, o arado, e plantam o quê? Amendoim. Amendoim é uma leguminosa. E na raiz dessas leguminosas existem umas bactérias. As bactérias, elas conseguem retirar o nitrogênio, principalmente da atmosfera, e incorporar grande quantidade de fósforo, deixando o solo mais rico. Isso chama rotatividade de cultura. Eles fazem isso para o solo não ficar tão pobre. Porque quando a gente planta uma coisa só, esse solo vai ficando cada vez mais pobre, porque aqueles organismos que se alimentam ali, a gente viu que eles não se alimentam de só uma coisa, de uma coisa só. Eles precisam de uma diversidade de alimentos. Então, o solo fica pobre em micro-organismo, a ciclagem de nutrientes de matéria e energia fica comprometida. Então, quando a gente tem bastante matéria orgânica no solo, a gente favorece o meio ambiente, a sustentabilidade agrícola, as propriedades químicas do solo, as físicas e biológicas também, e, consequentemente,
a nutrição das plantas, porque as plantas retiram nutrientes do solo. Aí eu pergunto para vocês, e de onde vem a energia das plantas? Ah, você acabou de falar do solo. Sim, mas pensa só, gente, a gente tem um exemplo aqui de uma florzinha. A gente poderia até pensar que uma gramínea sozinha ali poderia retirar nutrientes o suficiente para ela do solo. Mas pensa numa floresta, numa árvore gigante. Será que vem só do solo? Isso. Vem do sol também. Vem da energia solar, porque a gente sabe que as plantas fazem aquele processo famoso lá, ó, a fotossíntese. E a fotossíntese é o principal processo de transformação de energia do planeta. É uma forma de transformação de energia luminosa em energia química. Como que isso acontece? Gente, eu não vou explicar aqui fisiologia vegetal para vocês, mas eu vou dar um spoiler de quando vocês chegarem talvez lá na frente. Dentro da planta, a planta tem uma coloração verde, não é porque Deus quis, é porque a coloração verde, ela absorve um comprimento de onda do sol, que lá dentro de uma célula da planta, de uma organela, tem uma organela que chama cloroplasto. Dentro do cloroplasto existem elétrons. Esses elétrons vão ficar todos excitados, lá todos se mexendo dentro do cloroplasto da planta. E vocês devem lembrar de algum momento da química da vida de vocês, se vocês já tiveram aula de química, que esse elétron, quando ele fica excitado, com o máximo de energia, ele vai pulando para as camadas energéticas, para as camadas eletrônicas mais longe do núcleo. E aí é todo um processo complexo de transformação da luz solar em quê? Em glicose e O2, porque nessa reação aqui de transformação tem que entrar água e CO2. Então, ela capta o CO2 da atmosfera, retira a água do solo, a luz solar entra para incitar esses elétrons, ela vai produzir, olha, a partir disso aqui, do sol, glicose, que é o açúcar que ela armazena, a energia que ela armazena, e oxigênio. Por isso que a gente fala que as plantas são o pulmão do mundo. Errado. As algas são o pulmão do mundo e vocês vão entender daqui a pouco por quê. Eu vou explicar. Gente, de todos esses trilhões de joules, que é uma forma de medir energia, que entra na luz solar, através da luz solar, pela atmosfera, e que a gente tem milhões de tipos de vegetais fazendo fotossíntese, a eficiência de fazer esse processo é de apenas 1 a 2%. É muito pouco, é muito pouco. E mesmo assim, olha o tanto de vegetal que a gente consegue ter através dessa transformação energética. Então, gente, aqui tem um outro termo. Está errado esse segundo termo aqui, tá? Digitei errado. Não, digitei certo, tá certo. Achei que estava falando de outra coisa. Então, os produtores, que são aquele da base da cadeia alimentar, a gente chama de autotrófos, ou seres eutotróficos, mas autotróficos é muito mais comum. Eles transformam a energia luminosa em energia química. São aqueles que conseguem retirar da luz ou de outros tipos de transformar a energia, tá? Em energia química para a sua sobrevivência. Eles produzem seu próprio alimento, são os organismos autotróficos. E aqueles que não produzem seu próprio alimento? São os heterotróficos. Autotróficos produz planta, basicamente. A gente vai ver que não é só planta, mas aqui a gente vai falar de planta. Planta, basicamente. E aqueles que não são planta, que precisam consumir outros organismos para obter energia, são os heterotróficos. Então, todos os produtores são autotróficos e todos os consumidores são heterotróficos, ou organismos heterótrofos, tá? Mas não existem só plantas que fazem fotossíntese para obter energia, não. Existem algumas bactérias que não fazem fotossíntese. Bactéria não faz fotossíntese. Que elas utilizam a energia de ligações químicas de produtos inorgânicos, como a amônia e o nitrito, para a obtenção da sua energia. Esse processo chama quimiossíntese. É uma energia que é liberada quando elas quebram a amônia e o nitrito usando uma molécula de oxigênio.
é um processo autotrófico também, porque elas estão obtendo o seu próprio alimento, elas não dependem de outro organismo. Onde vivem essas bactérias? Elas vivem em ambientes que são muito ricos em matéria inorgânica. Fundo do mar, naquelas fossas abissais onde não chega a luz, portanto, onde a energia é escassa. Boca de vulcões, ambientes extremos, onde tem bastante desses produtos inorgânicos aqui, tá? Então, olha só essa figura. Aqui a gente está vendo bactérias que usam o sulfeto, né, para transformar em gás sulfídrico através da quebra dessa ligação molecular, e elas obtêm energia aí na boca de vulcão. São a base da cadeia alimentar nesses locais. Sabe onde tem essas bactérias também? Eu acho que eu já contei para vocês. No fundo aí do reservatório de Tupararanga. Ai, mas por quê? Porque ele é tão profundo assim? Não, ele não é tão profundo assim, mas não chega a luz lá no fundo. E lá tem muita matéria orgânica, mas não tem oxigênio. E aí elas não conseguem fazer outro tipo de metabolismo. Elas acabam fazendo um metabolismo sem oxigênio, que a gente chama de anaeróbia, e usa as ligações químicas de produtos inorgânicos para obter seu próprio alimento. Como que eu sei disso? Porque eu estudei aí em Itupararanga e eu estudei, é lá na barragem que tem, viu? Não é lá no começo, não é lá em Ibiúna, é lá em Votorantim. E lá a gente coletou essas bactérias aí, tá? Que produzem aquele cheiro ruim, assim, que parece um cheiro de ácido. Então, passando adiante, a gente viu que a energia pode ser transformada de uma forma para outra, mas ela não pode ser criada e nem destruída. Então, portanto, ela é reciclada, ela é transformada, né, de energia solar para energia química e de energia através da decomposição, transformada através da ciclagem de elementos e nutrientes. Como eu falei para vocês, essa energia química ela vai ser transformada em calor ou trabalho. A gente fala muito mais em calor do que em trabalho. Então, através das leis da termodinâmica, a gente vê que essa energia é transferida através dos níveis tróficos das plantas, que têm energia, que produzem energia através da fotossíntese, para os herbívoros, que são os consumidores primários, até chegar no topo da cadeia. Por isso, o fluxo de energia é unidirecional, ele não volta. Não tem sapo comendo cobra. E não tem grama comendo cobra. Não tem. Ele só vai da base para o topo, tá? A energia, viu, gente? É a energia, não é a competição, não é nada disso. É a energia. A relação alimentar. Depois que a gente entendeu que essa energia ela é transformada apenas, a gente vai através da primeira lei da termodinâmica, que já se fala isso. A segunda lei da termodinâmica nos diz que, para transformar essa energia, não existe transformação de energia sem perdas, com D. Não existe transformação de energia sem perda. Então, nenhum processo de transformação de energia é 100% eficiente. O que isso quer dizer? Antes da gente continuar mostrando no ecossistema como isso acontece, eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. A gente vai almoçar daqui a pouco. Então, eu vou falar do alimento mais simples que tem, que todo mundo já comeu na vida. Seja vegetariano ou não. A gente come um prato de macarrão lotado. E aí a gente fica assim, nossa, mole, quer dormir, não quer ter aula à tarde, não quer ligar o computador. Por quê? Porque esse macarrão, ele é quebrado em açúcar dentro do nosso organismo. A gente tá lá, todo açucarado, parecendo um lagarto em cima do sofá, morto, com a barriga desse tamanho, não quer fazer nada. Porque esse metabolismo do açúcar dá uma certa letargia, a gente fica mole, dá sono, aquele soninho gostoso depois do almoço. Aí, tá calor, a gente começa a suar. E dá a hora da aula. Tá suando, já tá perdendo aí. Da onde veio essa energia? Do macarrão. Que eu tô suando. É o macarrão, tá indo embora. Aí a gente vai e começa a estudar. Vai ter aula, a gente começa a pensar, precisa fazer exercício. Quando a gente está pensando, fazendo atividade lá, escrevendo, fazendo conta, a gente não tá suando.
mas a gente está gastando energia de uma outra forma, energia química, através de fosfato, liberações de fosfato dentro da nossa célula. Estamos gastando um pedaço do macarrão lá. Então, vamos supor que o macarrão, a gente consumiu 100, se tivesse como medir, 100 de macarrão. A gente já perdeu 10 suando ali no sofá. Agora a gente vai perder mais 15 gastando esse fosfato, fazendo as atividades ali da aula. Aí, no fim da tarde, a gente vai dar uma caminhada com o nosso cachorro. A gente já vai perder 30. Então, daqueles 100, a gente já perdeu, se a gente perdeu 10, 40, mais 15, 55. Quanto que restou pra gente? 45 de energia, né? Vamos pensar que a gente está falando de caloria. 45 calorias. Acabou o dia, eu fui dormir, não comi mais nada. O dia inteiro foi só esse macarrão, é só um exemplo, tá? Fui dormir. A hora que eu fui dormir, eu não tô gastando energia. Para onde vai esse macarrão? Pânceps. Para barriga, né, gente? Então a gente vai guardar ele lá no nosso tecido adiposo, que é o tecido de gordura. É assim que a gente acumula gordura. Então, vamos supor que a gente tivesse um predador, que tivesse um super Godzilla que comesse a gente. O que ele vai comer nosso? Aquilo que a gente armazenou, os 45. Aqueles outros já foram perdidos. Então, por mais que a gente esteja transformando a energia, passando de um nível trófico para o outro, nada é 100% repassável, nada tem essa transformação eficiente dessa forma. Tem perdas e a gente perde em forma de calor e metabolismo. Espero que vocês tenham entendido, que esse exemplo tenha ficado claro, que agora, para entender isso aqui, a gente usa a segunda lei da entropia. É a mesma coisa da segunda lei da termodinâmica. Nenhuma transformação é espontânea, nem da energia solar em um outro tipo de energia é eficiente. A gente viu que a eficiência é de 1 a 2% só, porque uma parte dessa energia vai estar sempre dispersa em forma de calor, energia térmica que não está disponível. Se a planta absorvesse toda a energia do sol, não ia ter calor para a gente, a vida na Terra ia ser fria, tá? Então, vamos olhar essa figura aqui, Quando a energia entra na planta, vamos supor que a planta captou o máximo que ela podia. A isso a gente vai chamar de 100%, tá? Só que a planta tem o metabolismo dela também. Planta sua, transpiração. A planta precisa crescer. Quando ela cresce, ela está gastando energia. O máximo de gasto energético de uma planta é quando ela produz um fruto. Se ela não produz fruto, o máximo de gasto energético de uma planta é quando ela produz flor. Por isso, pobrecita, quando a planta estiver com flor, coloque água nela. Ela está precisando de muita água e luz solar para manter o seu metabolismo. Ela está gastando muito nessa hora. Então, quando o herbívoro vai lá consumir a planta, ele não consome mais aquela energia do sol que entrou. Ele consome aquilo que sobrou depois que ela gastou para o metabolismo dela. E assim por diante, né, gente? O consumidor secundário, quando ele vai consumir o consumidor primário, ele também só vai consumir aquilo que sobrou dentro do consumidor primário. Aquilo que ele gastou, que ele correu, ele brincou, ele gastou em forma de calor, já foi perdido para a atmosfera, não é recuperado, tá? Então, essa transferência de energia não é 100% eficiente. E a entropia, só para explicar para vocês, ela é uma grandeza física capaz de medir a quantidade de estados de energia em um sistema termodinamicamente isolado. O que é isso? Se a gente pegasse exatamente essa cadeiazinha aqui, alimentar, e medisse a quantidade de energia que entra e sai, a gente poderia calcular a entropia. Em termos muito técnicos, a gente diz que a entropia mede a desordem ou espontaneidade dos processos físicos. Então, quanto maior a desordem, maior a entropia. Quando um ecossistema tem baixa entropia, é porque ele está estável. O que muda a entropia desse ecossistema? O que causa desordem? Causa desordem em um distúrbio, por exemplo, que elimina todas as plantas. O que acontece se eu eliminar todas as plantas? Se eu passar um mata-mato lá no meu quintal, eu estou causando uma desordem, um Roundup. Estou causando uma desordem. Não tenho mais o produtor, não tenho a base da cadeia alimentar. Quem se alimentava dele, ou vai morrer ou vai ter que migrar. Então, eu estou mudando toda a entropia daquele ecossistema, tá? Quando que eu consigo medir a entropia? É muito difícil.
os estudos são bem teóricos, ele precisa estar isolado, esse ecossistema, sem nenhuma interferência de fora. Então, vamos ver aqui por essa figura aqui, ó, para onde vai a energia? Gente, quando a gente fala em gasto energético, a gente fala em um termo chamado respiração. Não é essa respiração aqui, ó, do nariz, não é. É uma respiração celular. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês vão fazer as atividades daí do curso, vocês vão gastar energia que não é em forma de calor? É através da respiração celular. A célula gasta energia simplesmente por a gente estar aqui sentado, mexendo o braço, escrevendo, prestando atenção. Eu tô falando aqui, além de eu estar suando, porque eu tô com calor, eu tô gastando energia porque eu tô pensando para falar, na forma de respiração celular. Então, a gente perde energia em forma de calor, na forma de excreção, quando a gente faz cocô e xixi, e quando a gente faz a respiração celular. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa sequência. A energia é assimilada pelas plantas, elas perdem fazendo respiração celular. Ah, mas planta pensa? Não, não pensa, mas ela precisa crescer. Então, ela gasta, a célula gasta energia porque a célula precisa se multiplicar. Aí, ela tem a energia que fica disponível para os herbívoros. Os herbívoros, além dos gastos que eles têm as perdas nas fezes, porque nem tudo vai ser assimilado 100% eficiente pelo organismo. E eles também fazem respiração celular. Essa é a energia que vai estar disponível para os carnívoros, que também vão perder pelas fezes, por calor, por respiração celular, e aí vai sempre passar para o próximo nível trófico, que vai ser o de topo e que depois vai ser consumido pelos decompositores. Então, da energia luminosa que chega no ecossistema através da fotossíntese, apenas 1% é utilizado através da fotossíntese, pela fotossíntese. Mas isso já é o suficiente para gerar de 150 a 200 bilhões de toneladas de matéria orgânica por ano. Por isso que o processo de transformação não é eficiente, mas ele consegue manter a vida no ecossistema. E aí, desses 150 a 200 bilhões de energia, apenas 10% passa para o nível trófico seguinte. Mas essa porcentagem varia de 2 a 4%, 2 a 40%, dependendo das espécies que estão ali. Porque tem espécies que gastam muita energia, tem espécies que armazenam, tem espécies que hibernam. As espécies que hibernam, percebe que geralmente elas são obesas? Porque elas precisam ter muita coisa e são predadores de topo na maioria das vezes, assim. Nem todos, né? Tem pássaro também que hiberna. Mas elas precisam ter uma disponibilidade de energia ali que é armazenada em forma de gordura, tá? E aí, gente, para onde vai essa energia? Então, conforme a energia diminui, aumenta o nível trófico. Então, eu poderia pensar, eu tô aqui na vantagem, eu sou um predador de topo. Não, querida, você não está na vantagem, você está no mínimo da energia que você pode consumir, porque já foi sendo gasto ao longo de toda a cadeia alimentar, tá? Então, cerca de 90% é perdida nos outros níveis tróficos. Só 10% é assimilada no nível seguinte. Olha só como que isso se comporta aqui, olha. Então, vamos supor que 1.000 calorias cheguem para os produtores. Eles perdem 900. Fica só 100, que é 10%. Desses 10%, 90% vai ser perdido pelo consumidor primário, sobra 10%, que é o que vai passar. Desses 10%, 9% é perdido pelo consumidor secundário. E só 1% é passado pelo consumidor terciário. O 1% vai ser o 10% dele. O 9% vai ser o 10%, vai ser o 10% e assim por diante. Então, a eficiência de transferência é baixa. Por isso que, às vezes, um leão precisa comer uma zebra inteira para se satisfazer. E a gente precisa ter 3 a 4 refeições para a gente se satisfazer, tá? Ao longo do dia. Então, a quantidade de energia que chega nos níveis tróficos, nas cadeias alimentares, elas não ultrapassam o 5º nível trófico. É muito difícil, porque senão a gente ia ter pouquíssima energia disponível
para o próximo nível trófico, não iam sustentar grandes predadores de topo, tá? Então, o número de seres vivos por nível trófico também diminui com os níveis tróficos superiores. E aí, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora, a gente já está quase completando 1 hora de aula, e eu ainda tenho algumas informações para passar para vocês. Vocês querem continuar? E a semana que vem a gente faz um encontro síncrono e eu termino, ou vocês querem parar, ou vocês... Não, gente, falei errado. Vocês querem continuar, mesmo que isso demore mais um pouquinho, e a semana que vem a gente não tem encontro ao vivo, ou vocês querem continuar a semana que vem com o encontro síncrono? Tem que falar porque eu não estou vendo o chat, tá? Eu acho que seria melhor então, agora para... Continua agora. Continua? Por mim, eu continuaria. Tá bom, então fechou, vou continuar. Não é muita coisa não, tá? Mas é que são algumas informações. E aí, gente, quando nós vamos estudar essas relações tróficas, essas relações alimentares, dentro de um ecossistema, a forma de medir isso, quando um ecologista vai estudar, é através de pirâmides de energia. É uma estrutura, como o fluxo de matéria vai fluir e como a gente pode representar isso graficamente e numericamente. É através das pirâmides tróficas. E existem vários tipos de pirâmide. Pirâmide de número, de massa, de biomassa e de energia. A gente vai ver essas 3 que são as mais utilizadas. Então, vamos falar um pouquinho da pirâmide de número. Ela representa a quantidade de organismo que tem em cada nível trófico. Então, ela tem uma característica mesmo de pirâmide. Olha, e se a gente for considerar capim, quanto de capim que a gente vai ter ali, se a gente for falar da estrutura trófica de um jardim? A gente vai estudar ali um jardim. Quanto de capim que a gente tem? A gente vai ter muito mais capim do que gafanhoto, não vai? Em termos numéricos, porque é pirâmide de número. 1 capim, 2 capim, um monte de pezinho de capim. Gafanhoto a gente vai ter bem menos. E pássaro que come gafanhoto? Menos ainda. Então, a pirâmide de número, ela tem essa característica aqui, a convencional, de pirâmide mesmo, porque a gente está falando de número de indivíduos em cada nível trófico. Mas, nem tudo é bonito na vida. Então, essa pirâmide, ela pode ser invertida. Olha só, quando que ela pode ser invertida? Quando eu estou considerando uma cadeia trófica que ocorre em uma árvore. Então, a gente tem uma árvore para 200 insetos que habitam essa árvore e 4 pássaros que se alimentam desses insetos. Então, é uma pirâmide invertida. Ah, mas eu posso considerar só uma árvore? Pode, porque nela estão ocorrendo várias relações alimentares ali. Você pode considerar um aquário, se você quiser, tá? Ah, eu falei para vocês que eu ia explicar por que não são as florestas o pulmão do mundo. Na verdade, são os oceanos o pulmão do mundo, são as algas. Porque numa floresta, como a floresta amazônica, por exemplo, a quantidade de oxigênio produzida através da fotossíntese é consumida para o próprio metabolismo das plantas, porque à noite elas não fazem fotossíntese, então elas precisam de oxigênio para sobreviver. Já as algas, à noite também elas não fazem fotossíntese, mas durante o dia, grande parte desse oxigênio que elas produzem escapa para a atmosfera e já fica ali disponível, tá? Então, o pulmão do mundo não são as florestas, e sim as algas. E existe um tipo de alga, só para vocês não caírem nessa pegadinha. Existe um tipo de alga que é alga, mas é uma bactéria, e ela faz fotossíntese. Ela chama cianobactéria. Ela é enquadrada no reino das bactérias, mas ela é uma alga. Tá? Ela tem as mesmas características, ela evoluiu para fazer fotossíntese. É a única cianobactéria. É a única que é enquadrada no reino das bactérias, que é o reino Monera, mas faz fotossíntese, tá? Então, do resto, bactéria nenhuma faz fotossíntese, faz quimiossíntese, como a gente viu. Passando para outro tipo de pirâmide, a pirâmide de biomassa. Biomassa é peso, tá, gente? Só que quando a gente vai falar de peso, muitas vezes a gente fala em quantificar matéria orgânica, que é aquilo que é feito de carbono, que tem quantidade de carbono que tem num ser vivo. Então,
a quantidade de carbono que tem nos vegetais é muito maior daquela que tem nos animais, que é muito maior daquela que tem nos seres humanos. Então, ela tem essa característica aqui também de piramidezinha. E aí, gente, olha só, cada 8 toneladas de alfafa, aqui que está representado, em termos de matéria orgânica, podem sustentar 1 tonelada de bezerros em um ano, que por sua vez sustentaria apenas um adolescente de 47 quilos pelo mesmo período, ou seja, um ano. Então, 8 toneladas de vegetal sustentaria 1 tonelada de bezerro, que sustenta um adolescente de 47 quilos. Um adolescente de 47 quilos, ele não se mantém nos 47 quilos por muito tempo, porque adolescente geralmente come igual um leão, e eles não sustentam esse peso por muito tempo, acaba engordando e aí acaba aumentando a demanda energética. Então, por isso que lá no começo eu perguntei para vocês qual é a relação de vocês com a comida que vocês comem, tá? Aqui, se a gente for falar de uma cadeia trófica de biomassa convencional, a gente também tem as plantas, né, na base, os insetos e os sapos. As plantas vão pesar muito mais do que os insetos e os sapos. Nessas cadeias, vocês podem encontrar, em alguns exercícios, ou até mesmo em materiais aí, biomassa em termos de peso seco. O que é isso? Grande quantidade do nosso peso, do peso de todos os organismos, é composto por água. E a água não entra na troca de energia. Então, os ecólogos, eles tendem a desconsiderar a água quando eles vão fazer esse cálculo de biomassa aí. Então, eles chamam de biomassa por peso seco. Mas a pirâmide também pode ser invertida, gente. Nesse caso, a pirâmide ela pode ter uma base menor do que o ápice, né? E nesses casos, ocorre principalmente em ambiente aquático, porque os produtores, as algas, que são denominadas de fitoplâncton, eles possuem um período de vida muito curtinho. Eles se renovam a cada 8 horas, a cada 24 horas. Então, eles não sustentam muito tempo o zooplâncton, que são os herbívoros, vamos dizer assim, da cadeia trófica aquática. E esses herbívoros, os zooplâncton, vivem mais tempo e os peixes também. Por isso que elas podem ser invertidas, porque o fluxo, o ciclo de vida desse fitoplâncton aqui é curtinho, e aí essa matéria orgânica está se renovando toda vez, tá? Por último, mas não menos importante, a pirâmide de energia, que é a quantidade de energia distribuída em cada nível trófico. Como assim energia? Energia é tudo aquilo que é transformado, né, gente? Quem que vai transformar mais energia aqui? Quem vai ter mais energia? Se a gente viu que diminui a cada nível trófico, são os produtores. Mesmo nos oceanos, é o fitoplâncton, por mais que ele seja renovado diariamente, quem tem a máxima quantidade de energia vai ser sempre a base da cadeia. E o mínimo vai ser sempre o topo. Tanto é que a gente viu que essas relações alimentares, elas não podem ultrapassar 5 elos. Não podem não, né? Elas não é convencional que elas ultrapassem 5 elos, senão a energia disponível para aquele consumidor vai ser muito pequena. Nesse caso, gente, de pirâmide invertida, de pirâmide de energia, ela não pode ser invertida, nunca. Porque, como eu disse para vocês, sempre, a máxima quantidade de energia vai ser dos produtores, dos seres autotróficos. Afinal, eles que estão fazendo o processo de transformação energética mais eficiente do planeta. A este processo de transformação de energia através da fotossíntese, a gente fala que as plantas fazem a produção primária. Produção primária é a síntese de matéria orgânica através de compostos inorgânicos. Que compostos inorgânicos? Água, CO2, como a gente viu, e energia solar. Essa quantidade de energia que é produzida, a gente chama de matéria de produção primária bruta. É o que ela produziu. E o que ela perdeu? Lembra que eu dei o exemplo do prato de macarrão?
tudo aquilo que perdeu, seja em respiração celular, ou seja em forma de calor, a gente vai representar de uma maneira só para ficar muito claro. A gente chama de respiração. Então, a produção primária bruta, que é tudo que ela consegue produzir, que uma planta consegue produzir, mais, ou melhor, menos o que ela perdeu, é a produtividade, a produção primária líquida. Então, vamos voltar lá para o exemplo do macarrão. Comi o macarrão. O meu macarrão foi o meu máximo de energia que eu consegui obter. É a minha energia para o dia. Ele é a minha produção primária bruta. Eu fui lá, fiz cocô, fui andar com o cachorro, queimei fosfato, fiz respiração celular, fui na academia, perdi um monte. A gente vai chamar todas as perdas de respiração. Perdi. E o que sobrou para o próximo nível trófico? Aquilo que sobrou a gente chama de produção primária líquida. Só que nós não fazemos produção primária. Quem faz produção primária são as plantas, tá? Então, este processo das plantas de captar a luz, mais água e CO2 e produzir glicose, a gente chama de produção primária bruta. Ela vai gastar, por causa do metabolismo energético, respiração. O que vai sobrar para o próximo nível trófico? Produção primária líquida. É igual salário. Não sei se vocês aqui trabalham. Quando a gente é contratado, o empregador fala assim, você vai ganhar R$1.000, bruto. Então, o que isso quer dizer? Que ele não vai depositar lá na sua conta R$1.000. Ele vai te dar os R$1.000, mas tem imposto de renda, você vai pagar INSS, vai pagar um monte de desconto lá. O que cai na sua conta de verdade é o salário líquido. Então, quando você vai ser contratado, a empresa fala, você vai ganhar R$1.000 bruto. Então, vai descontar INSS, vai descontar isso, mais aquilo. Vamos supor que tudo deu R$100, para ficar fácil a conta. Na verdade, o nosso salário são R$900. É o salário líquido. É a mesma coisa com a planta. Então, produção primária bruta vai ser a produção primária líquida mais a respiração, que não deixa de ser aquilo que a gente falou. Produção primária bruta menos a respiração é a produção primária líquida. Fatores que interferem na produção primária. Quantidade de água. Baixa umidade do solo, porque elas não podem ser absorvidas pela raiz. As plantas começam a murchar e fechar uma célula que tem na planta que chama estômato. É nessa célula aqui que ocorrem as trocas gasosas e fluxo de água também. Ela perde água por evaporação aqui quando o estômato essa célula está aberta. Então, não sei se vocês já ouviram falar que o momento certo de colocar água nas plantas é de manhã ou à tardezinha. Por quê? Porque se você colocar no meio do dia, quando é 3 horas da tarde, a planta vai falar, oba, tem um monte de recurso aqui para mim, água. Aí ela vai abrir os estômatos, porque tem água em abundância lá no solo para ela. Vai começar a ter troca gasosa, vai perder água por vapor, porque o estômago está aberto, e ela vai murchar. À tarde ou de manhãzinho, o sol está menos quente, então a evaporação é menor. Tá? Então, a água é uma forma de influência na produção primária das plantas. E aí, gente, a gente tem que fazer associações com o quê? Quando a gente mora nos trópicos, quando a gente mora nos ambientes temperados e desertos, né? O ponto de murcha e a abertura e o fechamento dos estômatos é diferente para cada tipo de clima, tá? Outros fatores ambientais que afetam a produtividade primária. A falta de nutrientes. Que tipo de nutrientes a gente pode pôr na nossa planta? Vocês já viram que muitas vezes vocês vão comprar naquela casa de adubo, é o NPK? N, nitrogênio, P de fósforo, K de potássio. São os principais nutrientes que precisam ter no solo para as plantas poderem retirar ali matéria inorgânica e poder crescer, né? Então, quando não tem esses nutrientes, as plantas, elas ficam com um crescimento inibido e não vão investir energia em crescimento. Não tenho nutriente, vou crescer como? Vou gastar energia, vou morrer. Então, elas inibem o crescimento ali. Temos que fazer associações que, nos trópicos, esses solos são muito ricos em matéria orgânica, na floresta amazônica e na Mata Atlântica principalmente, porque a gente tem uma taxa de renovação diária de planta e animal que morre ali, está sendo decomposto, e esses nutrientes estão sendo repostos no solo.
em comparação ao ambiente que é uma monocultura, que é uma agricultura, tá? Em comparação, inclusive, com o ecossistema temperado. Lá é frio, a decomposição demora um monte, porque o metabolismo desses organismos é lento, é muito frio. Então, a matéria orgânica e a ciclagem dos decompositores é muito devagarzinha. Então, eles têm menor biodiversidade, as plantas crescem menos do que aqui, por exemplo. E no ambiente desértico, é pura areia. Dificilmente você tem árvores de grande porte, a não ser perto de água, em oásis, né? Temperatura. Pessoal, a produção primária, ela varia de acordo com a latitude. Então, aqui nos trópicos, a gente está muito favorecido numa inclinação da Terra. A Terra não fica ali estática no espaço, não, tá? Ela tem uma leve inclinação, de 47 graus. Tipo estacionamento, sabe que é inclinadinho? A Terra também fica inclinada daquele jeito. E o Sol atinge os polos e a Terra inteira de uma forma desigual. Como a gente está bem próximo assim do Equador, a gente é favorecido nos trópicos, essa luminosidade é grande, também favorece a nossa diversidade de espécies. Lá em cima, nas altas latitudes, próximo dos polos, tem muito menos, tipo, no norte do Canadá, no Alasca, ou mesmo na parte da Antártida, a luz incide muito mais fraca. Então, a fotossíntese é muito menos intensa também, tá? Ah, mas e nos desertos? A fotossíntese seria máxima? Poderia ser máxima, mas a gente não tem água e nem nutrientes. Então, tudo funciona junto. Nada funciona separado. A gente só está estudando separado, tá? Então, olha só. Regiões temperadas, a maior taxa fotossintética, que é medida pela produção primária líquida, ocorre em temperaturas de mais ou menos 16 graus. Olha só. E aqui nos trópicos, em mais ou menos 38 graus. Se a temperatura influencia, a luminosidade também influencia, porque quando a gente tem bastante luz, a gente quase direta a relação de aumento da temperatura. E isso também é influenciado pela latitude, tá? A taxa fotossintética das plantas que crescem em sol pleno não é restrita pela disponibilidade de luz, gente. Por quê? Porque tem um momento que essa fotossíntese ela é inibida. Até a quantidade tem um ponto de compensação. Ela não absorve mais luz só porque ela está no sol. E existem plantas que preferem na sombra, né? Preferem sombra e conseguem captar, mesmo pela sombra, um comprimento de onda que faz com que elas cresçam. E existem plantas que vivem no fundo de ecossistemas aquáticos. Vocês já devem ter visto plantas que crescem embaixo da água. E essas plantas, elas tiram um outro comprimento de onda da luz do sol. Então, há uma variação muito grande aí em relação ao tipo de comprimento de onda que é usado por essas plantas. Mas só para mostrar para vocês aqui, ó, aqui no eixo de X, a gente está representando intensidade de luz. E aqui no eixo de Y, a gente fala de intensidade do processo. Olha, gente, eu não sei como que é isso para vocês, mas em outro lugar que eu dava aula, o pessoal tinha muita dificuldade de interpretar gráfico, de entender que sempre esse eixo aqui de baixo é o eixo de X e sempre esse aqui é o eixo de Y, tá? Se vocês tiverem dificuldade disso, depois vocês me falam, que eu explico para vocês melhor. Então, esse gráfico, ele representa o quê, ó? Fotossíntese versus respiração. Então, conforme aumenta a intensidade de luz, ó, aqui a gente tem a luz, aqui é processo. Eles estão interrelacionados. O processo é esse aqui, ó, fotossíntese versus respiração. Tá aumentando. Eu aumento a luz, tô aumentando a fotossíntese, é maior aqui ainda. Eu cheguei aqui, nesse ponto, onde a respiração fica constante. Ela não muda. Aqui, eu aumento a fotossíntese. A fotossíntese ainda é maior que a respiração. Estou favorecendo a produção primária e desfavorecendo a perda através da respiração. Quando eu chego aqui, que a fotossíntese fica constante, eu ainda estou favorecendo a fotossíntese, porque olha aqui onde está o gráfico da respiração. Nesse ponto, chamado de ponto de compensação fótica, que tem a ver com luz, fótons, a produção primária, ela é igual à fotossíntese. Então, tudo que está chegando, está perdendo também. Chega e perde, chega e perde.
a planta precisa ultrapassar esse ponto de compensação aqui para ter mais ganho do que perda, tá? Então, não é só a intensidade de luz que favorece, é o tipo de comprimento de onda que ela vai absorver. Aqui é só para dar um exemplo para vocês, olha, como que em roxo a gente tem um mínimo de absorção em ecossistema aquático. E aqui é o máximo, o vermelho escuro, tá? Aqui a gente tem uma variação sazonal. Sazonal tem a ver com estação do ano. Em junho de 2002, a quantidade de luz que está entrando nos ecossistemas e favorecendo a fotossíntese. E aqui em dezembro de 2002, como nos trópicos, ela é favorecida porque sazonalmente aqui nos trópicos a gente já está no verão, né, nas temperaturas mais quentes. E aqui, sazonalmente, no norte, olha, são as cores mais escuras, a fotossíntese é desfavorecida. Quando a gente está falando de sazonalidade aqui, em junho é o nosso inverno, a gente tem menos fotossíntese, e aqui a gente tem muito mais absorção de luz, porque é o verão europeu e americano, tá? Então, olha como que isso interfere no planeta, gente. Isso vai interferir nas correntes marítimas, porque tem alga ali fazendo fotossíntese e assim por diante. Então, ainda falando de cadeias alimentares, fazendo uma relação entre luz e temperatura, a taxa fotossintética das plantas é maior em ambientes mais quentes e mais luminosos, óbvio, como a gente já viu. E a eficiência fotossintética, que é a porcentagem de energia que é convertida em produtividade, depende da luz e da temperatura. Então, quanto mais luz e temperatura mais alta, maior a eficiência energética. E temperaturas muitíssimo altas ou muito baixas prejudicam a fotossíntese, porque elas não atingem aquele ponto de compensação, tá? Tem algumas ameaças, agora eu juro que eu tô acabando. Existem algumas ameaças que causam desequilíbrio nas cadeias alimentares. Vamos ver quais são. Eu acho que vocês já imaginam, nós já falamos aqui algumas vezes. Os inseticidas, que eles são usados para controlar os insetos e as pragas. Se eles matam os insetos são herbívoros. Nossa senhora, agora que esse carro do som do ovo. Se eles matam os herbívoros, eles estão matando o primeiro elo da cadeia alimentar, que consomem os produtores. O que vai acontecer com os produtores? Eles vão crescer bastante. Para eles, entre aspas, é bom, mas aumenta a competição entre eles. A gente já estudou a relação intraespecífica. Só que o que acontece com o elo acima? Os sapos, vamos lá, vamos supor, que os pássaros se alimentam desses insetos. Eles vão morrer de fome. E o que acontece com o elo acima? As cobras, vamos supor que comem os sapos. Também vão morrer de fome, porque os sapos estão morrendo. E aí tem um impacto na cadeia como um todo, né? E os herbicidas? Eu falei para vocês, se vocês passarem um mata-mato aí, no quintal de vocês estão acabando com a base da cadeia alimentar. As plantas, o herbicida, o Roundup, ele não mata só as ervas daninhas, eles matam todas as plantas, tá? E quando a gente usa bactericida? O bactericida não mata só a bactéria que causa doença na planta, ele mata as bactérias decompositoras também. E os fungos, a mesma coisa. Mas o que tem que fazer então? Gente, existem muitas soluções alternativas. Por exemplo, controle biológico. Vocês sabiam que joaninhas são predadores vorazes de pulgões que causam doenças em diversas plantações? Não precisa passar inseticida. A gente pode selecionar um tipo de joaninha que vai matar, fazer o controle natural dessas pragas. É um exemplo apenas, existem vários, tá? Outra coisa, gente, que causa um desequilíbrio é o massacre das abelhas pelo agrotóxico. O agrotóxico, ele não é exclusivo, a abelha é um inseto, né? Então, ela vai ser atingida por ele. E hoje, tem mais recente descoberto agrotóxico que está sendo utilizado, ele tem um princípio ativo que chama neonicotinoides, que são agrotóxicos derivados da nicotina, e que eles atingem o sistema nervoso central do inseto, porque eles vão lá e eles atuam como receptores, se ligam às células, aos neurônios das abelhas, e elas ficam bobinhas, assim. Eu não sei se vocês já viram que, de vez em quando,
aparecem algumas abelhas em casa, assim, elas estão meio zonza, meio boba, fica batendo no vidro, parece que estão meio fraca. Geralmente é quando passa aquele aviãozinho jogando inseticida. Tá? E as abelhas são polinizadores muito, muito eficientes. Sem as abelhas, a gente ia ter muito menos alimento do que a gente tem hoje, até a ponto de ter a extinção de alguns alimentos. Outro tipo de problema causado nas cadeias tróficas é quando a gente produz poluentes ou lança poluentes tóxicos no meio ambiente, seja no meio aquático ou no meio terrestre. Esse produto tóxico, ele não tem como ser degradado pelas bactérias, pelos decompositores, exatamente porque ele é tóxico. Geralmente são produtos produzidos pela indústria, que não tem decompositor natural para eles, são produtos sintéticos. Aliás, gente, quando a gente toma muito remédio, né, sem necessidade, a gente elimina esse remédio pela urina e pelas fezes. Eles vão entrar nos ecossistemas aquáticos e lá eles vão se tornar produtos tóxicos. O que acontece? Os peixes ou as algas, né, elas vão absorver essa matéria orgânica contaminada, que vai passar para o zooplâncton, que vai passar para os peixes maiores e que vai chegar até nós. Aqui, quando a gente fala desse processo de passagem, é diferente do que acontece com a energia. A gente viu que a energia diminui ao longo dos elos tróficos. Aqui, quando a gente está falando de produto tóxico, a quantidade, a concentração dele aumenta com os níveis tróficos, porque de alguma forma todo mundo vai absorver isso do ambiente, seja fazendo respiração, seja cutânea, seja em contato, então todo mundo vai ter um pouquinho dentro de si. E quando isso ele for ingerido por outro organismo, vai passar e vai magnificar, a gente chama de biomagnificação ou magnificação, vai aumentar muito a quantidade no nível trófico superior. Como a gente está no nível trófico superior, a probabilidade disso chegar na gente em altas concentrações é enorme. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, vocês vão ficar em choque. Aqui é só para exemplificar para vocês como que ocorre a biomagnificação ou magnificação, quando um produtor rural lança um inseticida ou qualquer coisa num ecossistema, afeta desde os decompositores até os consumidores primários, secundários, carnívoros, considerando as teias alimentares e as relações interalimentares, tá? Estima-se, gente, que no Brasil, 64% dos alimentos são contaminados por agrotóxico. 34.147 notificações de intoxicação por agrotóxicos são registradas por ano, basicamente, no Brasil. Houve cerca de 288% de aumento do uso de agrotóxico entre os anos de 2000 e 2012. E 12 bilhões, desculpa, foi o faturamento da indústria de agrotóxicos do Brasil em 2014. Então, vocês estão entendendo que é uma indústria riquíssima, e para combater isso tem que ter culhões, né? Não é qualquer um que vai chegar lá e combater a indústria do agrotóxico. Inclusive, o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que usa essa quantidade de agrotóxico que a gente usa. Eu vou mandar depois para vocês essa apresentação, vocês podem dar uma olhada com detalhes nesses dados aqui, eu não vou ficar passando para vocês, mas é essa figura aqui que eu queria que vocês vissem e que vocês se chocassem. Olha só no pimentão, quantos por cento dele que é considerado agrotóxico? Quase 92%. A mínima aqui, essa fonte é a Anvisa, tá? É a batata e a cebola. O resto, gente, é lotado de agrotóxico. E a gente está comendo isso, entendeu? A gente está se alimentando disso. Então, eu falei lá para vocês do impacto que uma alimentação carnívora pode causar no meio ambiente, mas qual é o impacto de uma alimentação herbívora frente a não sei quantos bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra? Mas é eficiente, a gente precisa disso para produzir? Olha, pode ser que a gente precise usar agrotóxico para produzir essa quantidade de alimentos, mas já está mais que provado no Brasil que os alimentos que usam mais agrotóxicos são alimentos que são exportados e são alimentos que são usados para manutenção do gado.
Quem usa pouco agrotóxico, ou não usa, que é produtor local ou produtor familiar, são eles que abastecem as nossas gôndolas de feira e supermercado. Nem sempre, tá? Nem sempre. Mas a maioria dos alimentos vão para a indústria do gado, tá? Esses alimentos, que é soja, basicamente. Porque a gente tem uma grande área de soja plantada no Brasil e ela usa muito agrotóxico. E esses alimentos que a gente usa acabam ficando aqueles alimentos bonitos, maravilhosos, parece alimento de cera, eles são exportados, eles não ficam aqui para nós. Então, o lucro não é disseminado, fica para poucas pessoas. Então, por isso, favoreçam produtores locais e consumam produtos da época, se vocês não quiserem ficar contaminados. E se vocês quiserem saber, é só jogar no Google, escreve assim, frutas e verduras, mês de agosto, mês de dezembro. Vai aparecer, geralmente, o site do CEAGESP. Vocês vão gastar menos e ingerir menos agrotóxico. E aqui, gente, fica para vocês uma reflexão, que as pragas agrícolas presentes nos cultivos agrícolas podem adquirir a cada safra resistência aos agrotóxicos. Então, numa próxima safra, a gente vai ter que usar agrotóxico cada vez mais forte ou além da dosagem recomendada. Então, esses efeitos de magnificação aumentam muito na cadeia trófica. É uma pressão química que os agrotóxicos fazem em decorrência da ação humana de buscar lucro, principalmente às custas ambientais, e a gente não sabe o que pode acontecer com a gente lá na frente, o que pode acontecer com o meio ambiente. Esse artigo com esses dados estão disponíveis aqui, ó, essa é a referência, se vocês quiserem procurar. E só para contar para vocês um problemaço que ocorre de magnificação aqui no Brasil é sobre o mercúrio. No norte existe garimpo de ouro, né? E para separar o ouro da matéria orgânica e retirar ele das jazidas lá, eles usam, das minas, eles usam mercúrio, o elemento químico mesmo. E esse aqui é um monumento em homenagem ao garimpeiro, em Boa Vista, em Roraima, porque lá essa atividade é muito difundida. E eu peguei esse vídeo aqui, que eu gostaria muito que vocês assistissem, que é do dia 8/12 de 2020. Ele é um vídeo que está no Facebook, e ele traz essa descrição aqui, ó. O mercúrio lançado por garimpeiros ilegais contamina várias gerações de indígenas no Pará. Cerca de 16% das crianças analisadas já registram problemas motores ou de fala por causa de intoxicação com mercúrio. E 100% dos peixes analisados no rio que foi estudado tem mercúrio na sua carne, na sua pele. Então, está passando através da cadeia trófica. E agora, um artigo que eu não consegui achar e que é chocante também, existem estudos que mostram que o agrotóxico é passado através do leite materno. E existe leite materno analisado e contaminado com agrotóxico. E isso pode trazer diversos problemas para as crianças e as gerações futuras. Gente, eu falei